Olá, eu sou o professor Isidro Filho, de Matemática da Escola Municipal Rosa da Fonseca, que fica na 8ª CRE. Estamos aqui mais uma vez para falar do material do Carioca 2 da semana que se inicia em 13 de outubro. Eu quero começar dando os parabéns àquela criança que habita você, adolescente do Carioca 2, e adolescentes mais que possam estar assistindo esse vídeo. E também parabenizar aos colegas professores que porventura estejam aqui assistindo a esta aula e espero que ela também a sirva muito. Então, parabéns ao adolescente do Carioca 2, com a criança que habita você, e parabéns aos colegas professores. Bom, eu inicio a aula com uma revisão de números racionais e de números irracionais. Então vamos lá. O que seriam números racionais? Começa aqui um exemplo de números inteiros, né? O -9, o 12. O 12, ele também é um número natural, né? Chamado de natural. Mas lembrando que os números naturais também são números inteiros, tá? Também temos como exemplo de números racionais as frações, aí os 7/3, sejam elas positivas ou negativas, o -4/5. Os números decimais exatos são chamados de decimais porque tem a vírgula, então tem casas decimais. Mas eles terminam em algum momento. O que é diferente das dízimas periódicas. As dízimas é caracterizada pela reticências, presenças da reticências. Olha aqui que eu coloquei 3 exemplos e o último 0,222 reticências, são esses 3 pontinhos. Esses não são exatos, eles são infinitos. E eu posso substituir essas reticências pelo tracinho em cima. O que significa o 0,5 barra? Essa barra em cima do 5, esse tracinho. Significa que é o número 0,555 reticências. Ele é 5 a vida toda, ele é infinito, né? E menos 1,719 barra. É o 19 que fica repetindo infinitamente. Então, números racionais decimais exatos tem a vírgula, mas ele termina, não tem reticências. Dízimas periódicas são os decimais não exatos. Tá? Tem as dízimas, tem ali o reticências, porém termina nunca, né? É um número infinito, tá? Mas para ser racional, essa dízima precisa ser periódica. Ou seja, o número ter número que se repete infinitamente. Tá? Vou aproveitar para comparar já com os números irracionais, porque nós temos as dízimas não periódicas, aqui destacado não, olha, não periódicas, olha, dízimas, a reticências, é o que caracteriza a dízima, só que eu não tenho um número que fica repetindo infinitamente. Tá vendo nos dois exemplos, positivo e negativo? Por isso que nem tem um número com a barra em cima. Ok? Aproveitando para já passar para números irracionais e fazendo ainda um comparativo entre números racionais e irracionais. Eu tenho as raízes exatas. Qual é a raiz quadrada de 9? Não é 3, porque 3 ao quadrado não dá 9, ou 3 vezes 3 não dá 9. Qual é a raiz cúbica, ainda com sinal negativo? Olha, raiz cúbica de 8 vai dar menos, raiz cúbica de 8 dá 2. Por quê? Porque 2 ao cubo dá 8. 2 vezes 2 vezes 2. Vamos ver potências um pouquinho mais à frente, tá? Na aula de hoje. E aí eu comparo ainda com as raízes não exatas. Qual é o resultado da raiz quadrada de 3? Eu não tenho um número inteiro que represente isso, tá? Logo, trata-se de um número irracional. Porque se você tentasse resolver a raiz cúbica de 3, fica aí o desafio, pega a sua calculadora e coloca a raiz cúbica de 3. Você vai ver que vai dar uma dízima. É possível que a sua calculadora ela encerre o número, mas na verdade isso seria um número infinito, tá? Da mesma forma o menos raiz de 17, porque tanto faz ser positivo ou negativo. E não precisa ser só raiz quadrada, pode ser raiz cúbica, raiz quarta, esse índice ele pode variar, tá? Mas se você não tem um resultado inteiro, trata-se de um número irracional. Reforçando, raiz exata, raiz quadrada de 9 dá 3, raiz cúbica de 8 dá 2, raiz exata é um número racional. A raiz que não é exata é um número irracional. E o número irracional mais famoso de todos, é uma dízima não periódica, ele recebe o nome de π. É esse símbolozinho que a gente adota aqui, tá? Ele é aproximadamente 3,14, 15, 9, e reticências, né? Mas a gente usa na matemática para cálculo de área, o comprimento de circunferência, a gente usa como 3,14 e ponto, tá?
mas é um valor aproximado. E ainda, se eu faço a união dos números racionais com os números irracionais, na verdade, o que eu encontro são os números reais. Então, quais os números que seriam reais para a gente aqui? Esses números colocados. Todos esses números são números reais. Ainda, em revisão, vamos aproveitar para fazer o cálculo de algumas potências. 2 à quinta, revisando, né? É o 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2. Eu repeti o 2 quantas vezes? 5 vezes, porque o meu expoente é 5. O 2 é a minha base, o 5 é o meu expoente. Eu repito a base tantas vezes quanto o expoente determinar. O expoente é 5, eu repeti 5 vezes. E agora eu faço um produto. Cuidado, tá? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 2, 16. 16 vezes o 2, 32. É o nosso resultado de 2 à quinta. Bom, e se eu tiver uma base negativa? Sem problemas nenhum. Eu faço menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. E aí, lembrando a regra dos sinais, esse menos vezes o menos vai dar mais, e o mais vezes o menos vai dar menos. E agora o número 5 vezes 5 dá 25, e 25 vezes 5, 125. Então, resposta do exemplo B, menos 125. Bom, aqui eu tenho menos 7 vezes menos 7. E aí, o menos vezes o menos dá mais, é o famoso menos com menos dá mais, tome cuidado, que em outras revisões eu já falei que menos com menos só vai dar mais se for multiplicação ou divisão, tá? E 7 vezes 7, 49. Eu aproveito para explorar um pouco mais o exemplo B e C, lembrando o seguinte, quando o meu expoente for ímpar, eu vou repetir o sinal que tiver aqui na base. Quando ele é menos, o resultado é menos. Se ele fosse mais, o resultado seria mais. Agora, quando o meu expoente for número par, quando o expoente for um número par, o meu resultado será sempre positivo. Bom? E agora, se o negativo estiver no expoente e não na base, a gente inverte a base aqui é 4 e tem um 1 invisível. Então, vou inverter a base, vira 1/4, e eu repito agora o meu expoente sem o sinal de menos. E resolvo essa potência, onde esse 2 vai para 1 como expoente e também para o 4. Então fica 1 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. E fazendo essa potência, 1 vezes 1, e embaixo 4 vezes 4. Você pode fazer essa multiplicação de cabeça, né? Para chegar direto aqui no resultado. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Você podia ter pulado direto dessa parte aqui para a nossa resposta, tá? Nós, professores, aceitaremos tranquilamente. Bom, e quando o negativo está tanto no expoente quanto na base? A gente utiliza o expoente negativo para inverter a base. Muito cuidado agora que inverter a base não significa trocar o sinal. É trocar numerador com denominador. O 3, que é denominador, ele sobe. O 2, que é numerador, desce. Inverti a base, por isso eu tiro o sinal de menos do expoente. E agora eu vou fazer esse cálculo. Aproveitar para lembrar que expoente par dá positivo. Mesmo aqui sendo negativo, o resultado será positivo. Eu não precisava colocar esse sinal de mais, mas estou colocando para reforçá-lo. E 3 à quarta seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Escrevendo aqui para você ainda. 3 vezes 3. Eu ia dar a resposta direto, mas eu resolvi aqui desenvolver com vocês. E 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Esse mais eu não preciso mais colocá-lo, e 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27, e 27 vezes 3 dá 81. Coisas de professor de matemática, né? Que já faz essa conta há muitos anos. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 2 dá 16. Nossa resposta, 81, 16 avos. E
Na letra F, eu tenho o expoente zero. Professor, o que acontece com o expoente zero? Eu vou lembrar vocês que todo número elevado a zero é sempre igual a 1, a menos que a base também fosse zero. 0 elevado a zero. Isso não dá 1, isso é um número indeterminado. Mas esse é um papo para outro momento. Vamos aproveitar ainda e fazer uma revisão de área de quadrado e volume de cubo, porque usa potência. Imagina esse quadrado aqui que está desenhado para você em azul, e se é um quadrado, todos os lados são iguais. Se todos os lados são iguais, todos os lados, aqui no caso, eu chamei de L. E aí eu tenho a fórmula área é igual a lado ao quadrado, L ao quadrado. Vamos imaginar que esse lado aqui, vou criar um número agora, fosse 5 centímetros. Então, para calcular a área desse quadrado, eu faria área igual a 5 ao quadrado. Troca o L pelo 5. E resolveria 5 ao quadrado, que é 5 vezes o 5, que resulta em 25. E a unidade? Centímetros quadrados, porque eu estou fazendo centímetro vezes centímetros, vira centímetro quadrado. Essa é a unidade para a área de qualquer figura plana. E volume? Bom, volume de um cubo, o que seria um cubo? O cubo é o dado, né, que a gente utiliza em alguns jogos, né? Eu chamei aqui de A porque no cubo a gente chama as medidas dos lados, ou os lados, de aresta. Então, aresta, letrinha A, né? Todas essas linhazinhas aqui, olha, mesmo aquelas lá de trás, pontilhadas, né? Tá pontilhadas porque fica atrás do objeto. Tá? Cada letrinha dessa aqui se repetiria em cada lado desse, tá? E o lado a gente chama de aresta. Ao lado, em vermelho, destacado aqui, tá o volume, que é uma fórmula, né? O volume é aresta ao cubo. Vamos imaginar que essa aresta valesse 2 metros. Então, o volume seria 2 ao cubo. E 2 ao cubo, a gente calcula fazendo 2 vezes 2 vezes 2. Que resulta em 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Cuidado para não colocar 6, né? 2, 4, 6. E no impulso, aí você está somando. Aqui é um produto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. A unidade, metros cúbicos. Já que é volume, A ao cubo, tá vendo? Vira metros cúbicos. Essa é a unidade para volume de qualquer sólido geométrico, tá? Bom, seguindo, eu apresento a vocês a página 10 e 11 e acho que vocês agora já têm condições de resolver todos os exercícios. Olha, a atividade 1 não está aqui colocada para vocês, mas a atividade 1 é uma tirinha onde ele apresenta uma sequência numérica. Eu vi a sequência numérica e achei ela bem tranquilinha, bem fácil, tá? Acho que vocês vão observar qual é a lógica daquela sequência numérica e não terão dificuldade para desenvolver a atividade 1. Já na atividade 2, aqui exposta, olha, ele pede só para você classificar o número em racional ou irracional. E aí você vai só observar as raízes, aqui no caso da letra A, ó, raiz de 5, raiz quadrada de 5. Vai ser racional ou irracional? É uma raiz exata? Você consegue calculá-lo? Vai dar calculá-la? Vai dar um número inteiro? Se você consegue achar um resultado inteiro, ela vai ser racional. Se você não consegue, ela vai ser irracional. E esse número com a barrinha, tem lá, já no exemplo dado, né? Olha o π aqui, o famoso, o π é racional ou irracional? Bom, essa é a atividade 2, você pode compará-la com a atividade 5 da outra página. Também é pegar cada ficha dessa e classificar em número natural, inteiro, racional. É possível que aqui alguns números se repitam, tá? Por exemplo, o número real, eu já antecipo que são todos esses. Então, o número real vai pegar cada número desse e escrever aqui embaixo. Então, é possível que se repita números entre essas linhas, tá? Atividade 3, voltando à página 10, é para você calcular a área do quadrado de 16 centímetros de lado e o outro quadrado de 25 centímetros de lado. Usa a fórmula, tá bom? Ele tem aqui também mais um exemplo para vocês. Atividade 4 fala de volume de cubo. E, por fim, atividade 6 é para você fazer cálculo de potências, que eu já passei algumas para vocês, inclusive bem parecida com essas, tá? Desejo a todos, então, uma boa semana de estudos. Envie um vídeo para os seus professores, dando parabéns a eles. Faça essa homenagem, todos nós merecemos, tá? Um grande abraço e boa semana de estudo para vocês. Até a próxima aula.